Bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Por acaso é isso aí que está acontecendo conosco? Bem, parece um cenário interessante. Vejamos aonde esse barco vai nos levar. Pois é, talvez oceanos calmos, águas tranquilas, bem tranquila. Você se sente assim, Martin? Olha, a gente precisa orar, viu? Vamos orar. Querido Pai, obrigado por todas as verdades maravilhosas na tua palavra. Ajuda-nos a mergulharmos fundo nela e descobrirmos as gemas preciosas que o Senhor deixou para nós. Ajuda-nos a aprendermos dela. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? O título de hoje é Parábolas Encenadas. Nós queremos falar de uma em especial, mas apenas para contextualizar, nós também vamos dar uma olhada em algumas outras parábolas encenadas na Bíblia. Apenas de uma maneira geral. Martin, você já leu algum outro livro como esse? Não há nada como a Bíblia. Porque você pode lê-la hoje, mas se ler a mesma passagem 3 semanas depois, é outra coisa. Você aprende uma outra lição. Muito bem. Com a maioria dos livros, basta lermos uma ou duas vezes, que nunca mais sentimos necessidade de ler novamente. Porque ao tentarmos ler novamente, é a mesma coisa. Pode ser que você se esqueça de alguma passagem ou outra, mas essencialmente é a mesma coisa. Mas esse livro aqui se renova a cada leitura. E o mesmo verso que você leu ontem, assim como você disse, será outro amanhã, porque você vai vê-lo de uma maneira diferente. Sim, você pode ler a Bíblia apenas como um livro histórico, apenas lê-lo rapidamente, guardá-lo na sua estante e dizer, ok, não preciso ler de novo. Ou então, você pode ler a Bíblia como um livro profético. As pessoas sempre perguntam qual a porcentagem profética da Bíblia. É a Bíblia toda. Cada frase é profética. Quanto dela é história? Toda ela. Quanto dela é salvífica? Toda ela. Então, tudo nela é 100% profecia. Se você não consegue encontrar profecia em cada frase, então você precisa ler de novo? Você pode escolher o quanto quer ler da sua Bíblia. Você pode ler como um livro de história, como eu disse. Você pode ler como um livro de profecia, como um quebra-cabeça. Você sabe, algumas pessoas gostam de jogos, de enigmas. Ora, não há um jogo de enigmas melhor do que a Bíblia. É muito interessante tentar descobrir o que se encaixa onde. Você também pode lê-la como parábolas encenadas. Jesus ensinou em parábolas. Sim, para que eles pudessem compreender. A Bíblia diz que ele ensinava em parábolas. Mas será que as parábolas só começaram após Jesus? Será que não havia nenhuma antes? Claro que não. Há muitas parábolas na Bíblia. Toda a Bíblia, em sua natureza, fala dessa maneira. Isso para despertar os seus pensamentos, para instigar a sua mente. Se a verdade é dita diretamente a uma pessoa, ela vai se irritar com ela e simplesmente rejeitá-la. Mas se ela vê a verdade por meio de uma parábola, ela analisa aquela parábola para então descobrir a verdade. Talvez a descrição talvez você possa explicar o que significa uma parábola encenada. Bem, seria como uma representação teatral de um evento, mas com um significado escondido ali na parábola. Portanto, é um evento ocorrido na vida real, mas que esconde nele uma lição muito maior. Isso, muito bem. Às vezes, a parábola é como uma instrução de Deus para performar um certo ato teatral, como se fosse uma ilustração. E às vezes, e isso é muito interessante, é quando a parábola é escrita na vida da pessoa que a viveu. É verdade. Porque esta pessoa ainda tem o livre-arbítrio. Sim, ela exerce o seu livre-arbítrio ao mesmo tempo em que vivencia aquela parábola em sua vida.
Veja, por exemplo, Daniel. Se você ler a história de Daniel, pode parecer apenas um livro histórico. Ah, tá bom, Daniel. A velha história da Cova dos Leões. Mas não há uma realidade maior nessa história? Ou Davi e Golias, por exemplo. Será que é apenas Davi matando Golias? Ou este evento não representa uma realidade maior? Este assunto é realmente muito interessante. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de histórias como essas na Bíblia. Como eu já disse, queremos ver uma em especial. Sim, nós vamos chegar lá. Exato. Muito bem. Parábolas encenadas. Então, temos a história de Abraão e Isaque. Vamos começar por eles. Existem muitos aspectos com relação a estes indivíduos aí. Abraão, Isaque, Oséias, Daniel e seus amigos, Ezequiel, João Batista. Essas pessoas não foram apenas pessoas na vida real. Elas não apenas tiveram vidas reais, mas suas vidas acabaram se tornando parábolas encenadas. E algumas vezes essas parábolas, como já dissemos, acabam sendo as próprias vidas deles, ao mesmo tempo em que eles não estavam seguindo o roteiro. Eles não estavam seguindo o roteiro dado por Deus, mas ao mesmo tempo a vida deles representa uma lição muito maior. Veja, por exemplo, Abraão em sua vida, a história real da vida dele. Ele teve que sair lá de Ur, teve que se separar de sua família, teve que ir para um outro país no qual era um peregrino e não tinha nada ali. Depois ele foi para o Egito, voltou do Egito. Ainda assim, a vida real dele acaba sendo uma ilustração de uma realidade ainda maior, ao mesmo tempo em que foi uma história de vida real. E nós temos que caminhar nessa mesma trilha. Temos que sair de Ur dos Caldeus, temos que nos separar de Babilônia, temos que romper com as tradições de nossas famílias, temos que nos tornar peregrinos estrangeiros em uma terra prometida. Ou seja, esta terra aqui foi prometida aos remidos, não é? Mas por enquanto somos peregrinos aqui. E nossa vida não vai ser fácil. E de vez em quando temos a tendência de voltar para o Egito. Pois é. Nós também temos a tendência de inventar histórias e mentiras para nos livrarmos das situações nas quais nos encontramos. Portanto, escritas nas vidas deles estão realidades que servem para todos nós. Certo? Podemos então aprender com as vidas deles. Sim, por isso que são comparadas a parábolas. Na verdade, toda a vida dele é uma parábola encenada. Mas ele tinha que encenar uma específica. E Isaque, naturalmente, é um elemento crucial na história. Finalmente, Abraão recebe a instrução de sacrificar Isaque. Isso deve tê-lo estressado absurdamente. Ele então vai a uma montanha específica, que, na verdade, é a mesma montanha sobre a qual o templo foi construído e aquela parte onde ocorreu a crucifixão. Ele precisou pegar madeira e colocá-la sobre as costas de Isaque. Ao subir a montanha, Isaque disse: "Aqui está a madeira, mas aonde está o sacrifício?" Finalmente, ele teve que sacrificar Isaque. E no último momento, Deus proveu o sacrifício. No entanto, Abraão sacrificou Isaque mentalmente. Você está certíssimo. Ele passou por esse processo. Será que na sua e na minha vida sacrificamos um Isaque? Sim, há partes nelas que precisamos fazer sacrifícios. Porque o Filho de Deus teve que morrer por nós. Sim, ele precisou morrer por causa de nossas transgressões. E, por acaso, Adão não teve que sacrificar um animal? Então, todo mundo tem que fazer o seu sacrifício. Cada pessoa. Todo mundo tem algo dentro de si que precisa morrer.
Abraão teve que pensar sobre isso. Ele teve que decidir sacrificar Isaque. Algo não morreu dentro dele. É como se toda a vida dele estivesse acabada. Isaque era o filho da promessa. E tudo aquilo tinha acabado. O estresse que ele teve que suportar foi tremendo. E isso é um tipo. É um tipo que também mostra quanta confiança e fé ele tinha em Deus. De forma que, apesar de ter essa perda dentro de si, ele sabia que Deus proveria. A tradução King James diz que o próprio Deus proveria o sacrifício. Já as traduções modernas dizem que Deus proveria um sacrifício para ele mesmo. Isso é ridículo, porque Deus não precisa de um sacrifício para ele mesmo. Ele nunca pecou. O correto é que Deus daria o sacrifício. Esse, portanto, é um tipo, é uma parábola encenada, nos mostrando a grande realidade do plano da salvação. E essa parábola foi encenada de maneira absolutamente perfeita. E aconteceu que os dois desceram do monte. Portanto, haveria uma ressurreição. A fé de Abraão foi desafiada, pois ele sabia que haveria de ocorrer uma ressurreição em algum ponto. Afinal, Deus havia dito que aquele era o filho da promessa e que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Não é mesmo? Pois é, não faria sentido. Não faria sentido. Portanto, temos aí uma bela parábola encenada, a de Abraão e seu filho Isaque. Agora vejamos Oséias. Esta é uma parábola encenada muito interessante. Sim, e essa daí não é tão bonitinha, não é mesmo? Sim, é um exemplo muito triste. Coitado do Oséias. Ele teve que se casar com Gomer. Gomer não era o que podemos chamar de uma moça de boa reputação. Ela fugia dele, o que obrigava a correr atrás dela para comprá-la novamente. Oséias dá a ela todo o seu eu. É uma história muito interessante. Pobre profeta Oséias. Esta é uma parábola que encena o relacionamento entre Deus e seu povo. Na Bíblia, a mulher é símbolo de igreja. Então, ela mostra como nós fugimos de Deus e ele vem atrás de nós. Nos ensina a respeito do caráter de Deus. Como ele se doa para nós. Ele só pode amar o seu povo. Com certeza, porque é interessante, como você diz, que ela pertencia a ele. Mas ainda assim, ele tinha que comprá-la de volta. Sim, porque ela sempre fugia do profeta. É o mesmo com Deus. Apesar de pertencermos a ele, foi necessário ele sacrificar-se por nós para nos ter de volta. Exatamente, é muito interessante. Nós vamos falar a respeito de alguns detalhes interessantes logo logo. Mas aqui temos outros exemplos. Daniel e seus amigos. Estas pessoas aí vivenciaram eventos reais, não é historinha. Essas pessoas, portanto, não estão seguindo um roteiro dado por Deus, dizendo hoje você faz isso, amanhã você faz aquilo e depois aquilo outro. Não, foram situações reais da vida deles. Ainda assim, toda a vida dele acaba sendo uma parábola encenada. Ou seja, é um tipo das experiências que o povo de Deus enfrentaria. As circunstâncias que a envolvem são exatamente aquelas pelas quais passará o povo de Deus. Então, Martin, será que você será jogado dentro de uma cova dos leões literal? Bem, talvez. Talvez. Afinal, os primeiros cristãos não foram jogados em covas de leões literais? E o resultado sempre foi favorável, como no caso de Daniel? Não, infelizmente não foi. Mas assim, como os amigos de Daniel disseram, não importa que Deus os permita morrer. Ainda que morram, são um exemplo. Eles confiaram em Deus. Mas a realidade maior é, ainda que o leão tivesse devorado Daniel, ele seria ressuscitado um dia.
mas a vida dele deveria servir como um exemplo. Agora, qual era o estilo de vida de Daniel? Como foi toda a vida de Daniel? Quando nós a estudamos, nós chegamos a uma conclusão meio deprimente. Eu digo isso meio de brincadeira, porque vemos que Daniel não errou. Todos os outros personagens da Bíblia, seja Abraão, Isaac, Jacó, qualquer um deles, todos pisaram na bola em um momento ou outro. Mas o Daniel é imaculado. Ele não sucumbiu nas provas. Ainda assim, nós sabemos que ele não era perfeito, pois em sua oração ele diz: nós. Nós pecamos. Muito bem, então por que ele é retratado como essa pessoa imaculada? Porque é assim que Deus deseja que seja sua esposa. Sim, é um exemplo, um modelo que nós devemos almejar. Ainda assim, Daniel nunca disse ser perfeito. O relato de sua vida está assim para servir de modelo. Agora, pare para pensar a respeito. Antes dele chegar na Babilônia, ele foi castrado. Isso é realmente algo terrível para um homem. Eles eram supervisionados por eunucos. Basicamente, neste mundo, nós sofremos uma castração espiritual. Nossa virilidade foi tirada de nós ao nos tornarmos escravos do pecado. Em certo sentido, somos escravos de um outro poder. Aqui está Daniel na Babilônia. Mas Daniel tem um caráter muito especial. E uma das primeiras coisas que ele faz é rejeitar uma certa alimentação. Exato. E por quê? Porque eles queriam uma mente clara. Aham, muito bem. Daniel e seus amigos queriam uma mente clara. Ele se lembrou do que escreveu Salomão. Quando se assentares na mesa do rei, coloque uma faca em sua garganta para não participar de suas delícias. Então, aqui ele é um exemplo. Quantos outros seguiram o seu exemplo? Apenas 3. 3. É triste, não é? Isso de todo o povo de Deus cativo em Babilônia. E havia cerca de 800 deles. Sim, somente 3. Não é uma estatística muito animadora, é? Com relação ao confronto pelos quais eles tiveram que passar, em que a fé deles teve que ser provada, nós não ouvimos o mesmo sobre outros. Ouvimos isso apenas de Daniel e seus amigos. E pelo resto da história, só ouvimos falar deles e de mais ninguém. Os outros chegaram a ser jogados na cova dos leões? Não, Foram jogados em fornalhas ardentes? não. Por acaso eles desobedeceram a ordem de se ajoelhar diante da imagem? Não. Eles tiveram uma vida boa. Então, eles não passaram por esses desafios. Os outros provavelmente disseram a Daniel e seus amigos: bem feito, você é um fanático. Provavelmente. Olha só, veja esses 4 fanáticos, bem feitos serem excluídos de nós. Merecido, né? Eu acho que alguns falaram desse jeito, porque acontece até mesmo nos dias de hoje. A vida deles foi uma vida tipológica. Foi um estilo de vida tipológico. Nós falaremos sobre esses detalhes mais tarde, ok? Mas todas as histórias que lemos sobre Daniel e seus amigos são situações reais que acabam sendo parábolas encenadas que nos ensinam uma lição. Correto? Muito bem. Então, este é um outro exemplo da Bíblia. Temos aqui também a história de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que viveu durante o exílio. Ele foi contemporâneo de Jeremias. E a coisa interessante é que Deus diz a ele para encenar algumas parábolas. Ao lermos a história dele, vemos que há realidades associadas a ela. Talvez possamos ler uma ou outra aqui. Ezequiel, capítulo 4.
Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a e ergue obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha ariete ao redor da cidade. Depois pegue para você uma panela de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Pobre Ezequiel, ele teve que montar um cenário ali. E tinha que fazer todas essas coisas aqui. Finalmente, Deus pede a ele para fazer algo muito inusitado. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias que estiver deitado sobre o seu lado esquerdo. Eu determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Portanto, todos os dias, por 1 ano ou até mais, ele tinha que ir lá e construir uma maquete, colocar a panela e ficar deitado de lado, olhando para aquilo. O povo deve ter pensado, esse cara enlouqueceu. Mas não acabou ainda, veja. Terminado este prazo, deite-se sobre o seu lado direito. Eles devem ter olhado para ele fazendo aquilo e pensado, qual é o problema desse profeta? Então, Deus dá a ele a instrução para cozinhar pão. E é um pão saudável. Ao pegarmos todos esses ingredientes aqui do pão, cevada, lentilha, painço, trigo e feijão e também espelta. Você já comeu pão de espelta? Sim, eu faço direto. É um grão espetacular. O pão de espelta é muito leve. E é muito bem digerível também. Exatamente, é um ótimo pão. Eu amo espelta. Sabia que nós fazemos a nossa própria farinha de espelta? Nós gostamos muito desse pão e testamos várias combinações também. Você pode colocar um pouco dessas coisas aqui mencionadas, mas isso aí é uma outra história. Depois, ele recebe a instrução de exatamente quanto disso deveria comer. Mas aí vem a pior instrução de todas, dizendo a ele como assar esse pão. Ele tinha que assá-lo com fezes humanas. E o profeta não aguentou. Ele disse o seguinte no verso 14: Não, soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Por favor, não. Isso é demais para mim. Eu já estou lá há mais de ano deitado de lado, construindo maquetes de cidade e sentando com panelas, e agora tenho que assar pão com fezes humanas? Então Deus disse a ele: Está bem, deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca. Não é muito melhor, mas é melhor. Então Deus lhe diz quanto ele devia comer. Perceba que é uma dieta de fome aqui. É uma dieta restritiva. E qual é o significado dela? Isto representa a fome da palavra de Deus. É isto que representa. O povo teria fome, não literal, mas da palavra de Deus. Será que isso é algo que vai acontecer nos últimos dias? Não só nos últimos dias, mas aconteceu ao longo dos séculos. Certamente vai acontecer de novo. Na verdade, já podemos ver isso. Já estamos vivenciando isso. As pessoas correrão para lá e para cá procurando pela palavra e não a encontrarão. Portanto, a vida desse profeta foi uma parábola encenada. É uma bela história. E acabei de me lembrar de outra, de Jeremias, que precisou pegar uma peça íntima. Ou, como se diria nos dias de hoje, uma cueca. Ele tinha que ir lá no Eufrates, aonde estava a Babilônia, certo? Ele tinha que ir lá, escondê-la debaixo de uma rocha e enterrá-la. E depois de muitos dias e meses, Deus lhe ordena para voltar lá buscar a cueca. Pegar de volta sua peça íntima. Ao chegar no local, ele vê que a cueca estava destruída. E ele diz: Esta cueca aqui é inútil.
está totalmente podre. Ninguém pode usar um negócio desse. Basicamente, o que o Senhor queria dizer com aquilo é que Israel seria como aquela cueca. Israel foi levada para longe, para a Babilônia. E lá se poluiu e corrompeu. Apodreceu. E ele diz: é assim como eu me sinto. Agora, quando as pessoas vestem uma peça íntima, ela é de fato íntima. Não é como qualquer outra peça de tecido que você usa no corpo. Então, o que é que Deus estava tentando dizer aqui? Ele queria dizer: este é o meu relacionamento com você. É algo realmente muito próximo e íntimo. E olha o que vocês fizeram. Acabaram aí na Babilônia. Corromperam-se e poluíram-se todos, e agora esperam que eu os vista de novo? É como a história de Oséias e Gomer. Ainda assim, ele foi atrás dela. Temos então em Oséias uma ilustração do nosso relacionamento com Deus, usando o casamento como referência. E aqui temos a história de Jeremias, que mostra quão íntimo é este relacionamento e o quão terrível ele se torna para a pessoa que tem que vestir uma peça íntima toda imunda. Que tipo de imagem temos de Deus ao analisarmos essas parábolas encenadas? Vemos que ele se preocupa conosco. Porque, apesar de parecer uma coisa dura, ela retrata bem o que Deus sente. Sim, o nosso Deus é um Deus muito pessoal. Ele é um Deus íntimo de nós. Não é apenas um Deus lá em cima que não se associa com as suas criaturas. Temos um outro exemplo aí na tela, que é o de João Batista. Muito bem, João Batista. Existe alguma parábola encenada na vida dele? Ora, sem dúvidas, ele foi o precursor para abrir o caminho para o Filho de Deus. Muito bem, e ele foi chamado de Elias, não é? Ou segundo Elias. Esta é uma referência a um outro Elias que também viria no futuro, antes da segunda vinda de Cristo. Se você estudar a vida de João Batista, você tem que estudar os atributos do Elias do fim dos tempos também, para assim vermos como seria a vida do Elias do fim dos tempos. Quando você olha para essa história, será que, assim como no caso de Daniel, vemos um estilo de vida específico? Sem dúvida. Como já mostramos, o estilo de vida dele, assim como de Daniel, visava ter uma mente clara, para ser capaz de aceitar a verdade. E a dieta dele era composta de gafanhoto e mel selvagem. Como já explicamos antes, esses gafanhotos são, na verdade, a vagem da alfarroba, e não gafanhotos vivos. O mel é algo retirado das plantas. Ele não é comido pelas abelhas. O mel vai para um lugar diferente nelas, aonde é convertido em mel. Ele não é alimento pré-digerido. Então, o mel é um alimento vegetariano. Assim, João Batista possuía uma dieta vegetariana. E o Daniel também? Sim, ele pediu vegetais, plantas, essas coisas. Feijões, tudo isso. Portanto, trata-se de um estilo de vida específico. O Filho do Homem veio comendo e bebendo, e João Batista não veio comendo e bebendo. Ou seja, ele tinha uma dieta muito específica. Ezequiel também não foi específico. Naturalmente que sim. Ele disse, Eu não vou fazer isso, Senhor. Por favor, é demais para mim. Não dá para mudar um pouquinho? Muito bem. Mas era uma questão que pretendia ilustrar a imundícia do povo. Aqui, com João Batista, foi diferente. Sabe, no mundo, quando você assiste filmes que retratam João Batista, ele é sempre retratado como um maluco vivendo no deserto. Com o cabelo todo emaranhado, uma pele suja, como se ele fosse uma espécie de ermitão. O problema não é ele vestir a pele. É possível se ter uma roupa muito boa, feita de peles, que no caso era do camelo. Então, João Batista é muito peculiar. Ele não comia como o restante. Ele não se vestia como o restante. E a sua mensagem era muito especial. Era aplainar o caminho para o Senhor.
E ele toca em certas questões, até mesmo com reis. Não quebre os mandamentos de Deus. Neste caso, ele se referia ao 7º mandamento, que tem correlação com Oséias. Quebrar o 7º mandamento é quebrar um relacionamento pessoal. Portanto, se você quebra os mandamentos de Deus, você não está em um relacionamento de aliança com Deus. O Senhor convida as pessoas a terem um relacionamento com Ele, não é? É um casamento. É como um casamento. Então, na história de João Batista, a mensagem dele e tudo o que se relaciona a ela é um tipo da mensagem que irá para todo mundo no fim dos tempos. Portanto, estes são alguns exemplos de parábolas encenadas na Bíblia. Agora, você também pode ler a Bíblia colocando um foco especial no estudo dos nomes. Esta é uma maneira totalmente nova de ler a Bíblia. Vamos dar uma olhada nessas histórias, tudo bem? Vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Na verdade, o plano da salvação é escrito em nomes. Mas é importante saber que o plano da salvação está escrito em nomes, mas estes não são salvíficos. Não, claro que não. Nós precisamos analisar a história por trás do plano da salvação. Se você pegar Abraão, sobre o qual falamos agora há pouco, o nome dele era Abrão. Abrão significa pai alto. E então seu nome foi trocado para Abraão, que significa pai de uma multidão. Muito bem, então Abrão representa aqueles que são salvos pela justiça de Cristo. Abrão vivia sua própria vida. E ele teve que sair de Ur. Ele precisou deixar a casa de seu pai e se tornar um peregrino. Ele teve que se tornar o pai de uma multidão. Agora, quando você está vivendo sua própria vida em festas, como festivais rave, sendo um DJ, fazendo um monte de barulheira, dançando, você provavelmente também é o pai de uma multidão, mas não uma boa multidão, certo? Não. É necessário sair de Ur. Então, qualquer um que viva esta vida que Abraão viveu, em outras palavras, que se separa daquilo que é mal para se separar para o Senhor. É interessante que tem um verso na Bíblia que diz: até mesmo o estrangeiro que se separa para o Senhor e que guarda o sábado. Então, o sábado é um sinal da sua separação para o Senhor. Todas essas histórias na Bíblia são fascinantes. Então, o nome de Abrão, pai exaltado, foi alterado para Abraão, pai de uma multidão. Ele, então, se tornou o precursor, por assim dizer, de qualquer um que receba o plano da salvação. Pela semente de Abraão, todos se tornam parte da Israel espiritual. Correto? O mesmo se aplica à esposa de Abraão, Sara. Lemos em Gênesis 17:15. E Deus disse a Abraão: e Sarai, a tua esposa, não a chame mais por Sarai, mas Sara será o seu nome. Veja então que há uma mudança pequena no nome, que é uma retratação de uma mudança de caráter. O comentário de Matthew Paul diz: Sarai significa minha senhora, ou minha princesa. Você consegue ver esse elemento do eu aí? Ele é o pai exaltado e essa é a sua esposa. Mas agora eles se tornaram exemplos do plano da salvação, o que confina seu domínio a uma família. No entanto, Sara significa ou uma senhora ou princesa, simplesmente e absolutamente sem restrição. Ou seja, ela se tornará a mãe dessa multidão. Correto? Então, você tem que
sair de uma vida voltada do eu para uma vida de abnegação. E a Bíblia também diz: mais numerosos serão os filhos das estéreis. Essas mulheres eram estéreis. Deus proveu. E ainda que ela nunca tivesse tido um filho, mais seriam os filhos da estéril do que os da não estéril. Pois, que tipo de prole elas estão produzindo? Aqueles que serão herdeiros da salvação. Então, aqui, escrito em seus nomes, conseguimos ver as encenações. Você pode ler o plano da salvação? Qual é o outro sobre o qual falamos? Falamos sobre Oséias, não é? O que Oséias significa? Significa libertador. Isso não está retratando Deus? Também não está retratando Jesus? Não é ele que corre atrás da sua esposa desviada? E Gomer significa realização. Então, no final, a esposa rebelde de Deus será a sua realização. Ela estará de volta com Deus. Vamos ler Oséias 1, versículo 2 e 3. E o Senhor disse a Oséias: vá, tome para ti uma mulher das prostitutas, das filhas das prostitutas, pois a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Então ele foi, e tomou Gomer, a filha de Diblaim, que concebeu e deu a ele um filho. Nós já explicamos que isso daí é uma parábola encenada. Vamos dar uma olhada nos nomes. Os nomes de seus filhos foram Jezreel, Loruhamá e Loami. Foram estes os nomes de seus filhos, 2 meninos e uma menina. Vamos dar uma olhada no comentário de Mers a respeito desses nomes. Deus reúne os exilados. A história de Oséias é patética. Ele sentiu-se impressionado que era o seu dever tomar a sua esposa, uma cujo início de vida tinha sido impuro. Deste casamento surgiram 3 filhos, cujos nomes tinham um terrível significado. Estes são os seguintes. O primeiro significa Deus espalhará. O segundo significa objeto de não favor. E o último significa uma vez foi meu povo, mas não é mais. Você daria esses nomes para os seus filhos? Eu não escolheria dá-los, mas se Deus me pedisse para fazê-lo, eu faria. De alguma maneira, Deus impressionou-o a fazê-lo. Impressionou-o a dar esses nomes para os seus filhos, que foram frutos de uma prostituta. Aqui está a história de muitas almas. Apesar do terno amor de Deus, nós tendemos a afastar-nos dele pelo caminho do pecado. O capítulo se encerra com um prognóstico mais favorável. Em parte, estes últimos versos foram cumpridos na ocasião do retorno da Babilônia, e serão cumpridos em um sentido literal em algum dia, talvez mais próximo do que podemos supor. É bom colocarmos a ênfase no lugar, ali. Quão frequentemente somos levados de volta para as mesmas circunstâncias nas quais, aparentemente, falhamos da maneira mais evidente, para que assim possamos receber a bênção coroadora de nossa vida. Oséias 1, 10. Permita que Deus o vingue. Ele o trará de volta da terra do inimigo e arrancará essa confissão da boca de seus críticos e inimigos. Não é um comentário ruim. Não? Ele meio que resume, não é? Sim, e mais uma vez podemos ver todas as encenações. Vemos a história que Deus quer nos mostrar que tem a ver com a sua esposa. Muito bem. Então, já estabelecemos que a Bíblia é cheia de parábolas encenadas. Com certeza. Muito bem, já o fizemos. Será que também já estabelecemos que podemos ler essas parábolas até mesmo no nome das pessoas? E às vezes os nomes são realmente estranhos. E às vezes, Deus nem disse diretamente a ele para colocar esses nomes nos filhos.
Ainda assim, o nome dos filhos é uma parábola encenada? Correto? Mas vamos ter certeza. Vamos mostrar mais um ou dois exemplos, apenas para provar. A história de Ruth e Naomi. Em Ruth, capítulo 1, diz assim: E vieram os dias nos quais os juízes governavam, que houve fome na terra. A fome é sempre um símbolo de escassez, de falta de espiritualidade. E um certo homem de Belém, de Judá, foi peregrinar no país de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. Sempre que há uma escassez, nós buscamos uma experiência religiosa. E ele foi para Moabe. Será que deveria ter ido? Claro que não. Provavelmente não, né? E o nome do homem era Elimeleque, que significa Meu Deus é rei. E o nome de sua esposa era Naomi, que significa agradável. Portanto, esses nomes representavam coisas boas. E o nome de seus 2 filhos eram Malom, que significa doentio, e Quilion, que quer dizer definhante. Agora, como resultado de ter ido a Moabe, você acaba tendo uma situação terrível, pois sua descendência acaba sendo doentia e definhante. É interessante ver a parábola encenada aqui nos nomes. Então, eles eram, na verdade, efratitas de Belém de Judá. Então, eles eram do povo de Deus mesmo, mas com filhos doentios e definhantes. E eles entraram no país de Moabe e permaneceram ali. Então, Elimeleque, o marido de Naomi, morreu. E ela foi deixada com seus 2 filhos. E tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. Deus permitia isso pela sua palavra? Não, claro que não. Ele não permitia. Muito bem. Mas foi o que fizeram. Eles pegaram esposas do país de Moabe. E isso trouxe consequências a eles. Pode ser que se convertam, mas pode ser que não. Isso sempre traz consequências, ainda que se convertam. Isso sempre traz consequências. Muito bem. O nome de uma delas era Orfa, que significa pescoço ou nuca. Eles têm uma tipologia interessante aí, não é? O nome dela era pescoço ou nuca. A parte de trás do pescoço. Quando em alguns lugares se diz, eu vou pegar você pelo cabelo, se agarra o cabelo da nuca, e esse pescoço se voltava na direção de Moabe. E o nome da outra era Ruth, que significa amigo. É interessante, não? Essa aí era uma amiga, mas amiga do quê? Amiga da verdade, talvez. Amiga de Deus. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. A única maneira de se conseguir isso é saindo de Moabe e indo para o caminho correto, certo? Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram Malom e Quilion. Veja que os 2 filhos morreram. Isso também é bastante claro. Se ficarmos em Edom, morremos, porque nos tornamos doentios e definhantes. E a mulher ficou sem os seus 2 filhos e marido. Colocamos essa história aí apenas para contextualizar. Daniel e seus amigos, sobre os quais já falamos. Entre estes estavam os filhos de Judá, Daniel, que significa juiz da parte de Deus, ou Deus é o meu juiz. Ele é um tipo do povo do tempo do fim. Eles seriam o povo do juízo. Não tem uma mensagem lá em Apocalipse que diz que a hora do juízo já chegou? Sim, a hora do juízo já chegou. E aí você tem Ananias, que significa Deus foi benevolente e gracioso. Misael, que significa quem é o que Deus é. Haverá um Miguel que se levantará, aquele que é o que Deus é. E Azarias, Deus tem ajudado. Então, estes são nomes religiosos. Eles têm uma história. Eles têm uma história para contar para o povo do fim, que vive na época do juízo.
E Deus favorecerá esse povo e será gracioso com eles. Estes devem desenvolver um caráter semelhante ao de Miguel, aquele que é o que Deus é. E Deus os ajudará. Não é legal? É muito bonito ver todo o plano aí. Todo o plano da salvação está escrito no nome dessas pessoas. Mas o chefe dos eunucos lhes deu outros nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, que significa Baal proteja o rei, ou Baal protegerá. Eles não queriam mudar a religião deles. E Ananias foi chamado Sadraque, a serviço ou pertencente a Acu. E Misael foi chamado de Mesaque, servo de Acu, ou servo do deus da lua. E Azarias foi chamado Abednego, servo de Nego, ou servo da luz. Quem é o portador de luz? Lúcifer. Ele era o portador de luz. Será então que não podemos ver uma tendência da Babilônia de querer mudar a sua religião, de Deus é aquele que julga, Deus é aquele que nos favorece e nos trata com graça, e ter o mesmo caráter de Deus para aceitar Baal como seu protetor, ao envolvê-lo com a adoração da lua? E a adoração da lua sempre tem um elemento feminino. A lua pode ser uma divindade masculina ou feminina. E assim você se torna um servo do portador de luz. Veja só. Isso acontece quando você não sai de lá. É o que acontece com aqueles que querem ficar em Babilônia. Não tem um plano de salvação escrito aí? Não devemos sair de Babilônia? Temos que voltar para os nomes originais. E como resistimos à Babilônia? Apenas por meio da ajuda de Jesus. Isso significa que temos que ser bastante específicos em nossa conduta sobre como obedecemos a Deus, até mesmo em nosso estilo de vida. É por isso que temos essas parábolas encenadas, porque são exemplos para nós. Muito bem, Martin, essa foi a nossa introdução. Ah, Se esta é a maneira pela qual Deus escreve o seu plano da salvação, no Antigo Testamento, você acha que ele ignoraria esse método no Novo Testamento? eu acho que não. Não, certo? O próprio Jesus não ensinava por parábolas? Ele só ensinava por parábolas. Muito bem. Então, a maneira como ele expunha seus pensamentos era por parábolas. E se ele escreveu parábolas encenadas nas vidas das pessoas, ele não poderia escrever parábolas encenadas nas vidas das pessoas do Novo Testamento também? É o estilo dele, não é? Muito bem, vamos olhar para uma em especial, que eu acho ser muito interessante. Se as pessoas quiserem mais detalhes, eu fiz uma série chamada De Creta a Malta. Mas vamos estudar esse assunto sob a ótica de parábolas encenadas. Vamos fazer isso com bastante cuidado. Preparando-se para os ventos. Este é o nosso subtítulo de hoje. Preparando-se para os ventos. Parábolas encenadas. Nós queremos falar a respeito da história que encerra o capítulo de Atos. Atos 27 e Atos 28. Vejamos se tem alguma parábola encenada nessa história. Que pode ser aplicada a nós. Se esta foi a história da igreja primitiva, que teve a chuva temporã, não serviria então como um paralelo para a chuva serôdia? Sem sombra de dúvidas. Tudo tem uma aplicação de tipo e antitipo. Temos o tipo encenado, que representa algo muito maior no futuro. O antítipo. Eles tinham que nascer de novo, não é? O último povo também terá que nascer de novo. Na verdade, qualquer um que aceita o plano de salvação tem que nascer de novo. A última mensagem de advertência será de natureza universal, de escopo universal. Será um conflito poderosíssimo. Vamos olhar a última jornada de Paulo. Será que esta também não poderia ser a última jornada do povo de Deus? Por que você não lê para que possamos discuti-la?
verso a verso. Sem problemas. Vamos começar em Atos 27, verso 1. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Muito bem. Pode continuar. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Muito bem. Então temos aí a história de Paulo sendo enviado a Roma. Ela nos dá um pouco de contexto. Eles eram prisioneiros no navio. Então, como prisioneiros, Assim, pessoas que estão presas em algo. exato. Eles eram prisioneiros a bordo e tinham um centurião da corte de Augustus. Ou seja, ele não era um centurião comum. Ele tinha uma proximidade muito grande com o próprio imperador. Sim, de alto escalão. Sim, da corte do rei. E nós temos aqui os nomes de algumas pessoas que estavam com ele. Provavelmente Lucas estava no navio também. E eles começaram a navegar. E desde a saída, na partida do navio, os ventos já eram contrários. Sim, eram contra eles. Então, quando esse navio começou a navegar, os ventos já eram contrários. E esta era a última viagem. Um último navio para o destino final. E o destino final era o confronto direto com Roma. Isso é muito, muito importante de se saber. E os ventos eram contrários. Não é uma jornada fácil. Veja só a nossa imagem. O mar realmente está tumultuoso. O navio está enfrentando os ventos aqui. Estão lutando contra os ventos. Sim, e na Bíblia, ventos são símbolos de guerra e conflito, de dificuldades. Mas mesmo esses ventos contrários não estavam tão ruins ainda. Provavelmente piorou. Deve ter sido irritante, sabe? Sim, é realmente uma luta cansativa. Ela é dura mesmo. E tendo atravessado o mar, ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Muito bem, Martin. Então houve um progresso. O barco está andando. Ele está explicando a jornada. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Muito bem. Aqui temos então uma mudança. Eles embarcam em um navio de Alexandria e partem. Alexandria é uma cidade muito interessante. A maior biblioteca do mundo antigo estava nela e foi tudo queimado. Toda a biblioteca virou cinzas. Ela era muito importante para o gnosticismo. Tinha tanto ocultismo na biblioteca de Alexandria, tanto gnosticismo ali, que mal dá para descrever. Mas isso é outra história. Eu não acho que dá tempo aqui de nos aprofundarmos nisso. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Sinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmoné. Então, eles navegaram vagarosamente. O progresso não é rápido, Martin. Parece que você não vai ser bem-sucedido em sua jornada. Sim, parece que você não vai chegar a lugar nenhum. Parece que você está sendo carregado pelo vento apenas. Sim, ele não te deixa ir para onde você realmente quer ir. E, costeando-a com muita dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Ainda assim, ao invés de dar ouvidos ao que Paulo dizia, o centurião seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Muito bem. Então Paulo está dizendo:
E é claro, Paulo aqui representa a palavra de Deus. Ele está dizendo, senhores, eu vejo que a viagem trará muito dano. Será que a viagem do povo de Deus e sua igreja nos últimos dias também não trará muita dor e dano? Não apenas aos bens que estão dentro do navio, e não apenas ao navio, mas às nossas vidas. Eles não acreditaram nele, Não, preferiram acreditar em outras pessoas. correto? Não há um paralelo aí? Sim, Pois é. a gente acredita em qualquer coisa que os outros dizem, menos naquilo que Deus nos revelou por meio da igreja e do espírito de profecia. A gente sempre segue outras coisas. É isso mesmo, Martin. Muito bem, vamos continuar. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Muito bem, vamos parar aí. Eu gosto das palavras utilizadas. As pessoas às vezes têm dificuldades com as palavras da King James, mas ela é tão rica. Se você não conhece uma palavra, estude. Pois é, olhe no dicionário. Vamos lá, faça a sua parte. Estude, Se você tem dificuldade para ler, leia cada vez mais. pratique. Portanto, aquele lugar não era agradável. Eu gosto dessa palavra. Um lugar agradável, onde você senta e relaxa. Não era um lugar cômodo para se passar o inverno. E assim, a maior parte das pessoas, a maioria delas disse: não queremos passar inverno aqui, não é confortável. Vamos para aquele outro lugar ali, ó. Vamos para outro lugar, porque lá é muito mais confortável, não é? Sim, vamos para lá. A gente não tem uma tendência de fazer o mesmo? Eu queria te perguntar isso. Será que é agradável tocar um ministério hoje em dia? Não, não é confortável. E se você quiser ir para um lugar melhor, você vai acabar numa situação pior. Muito bem, mas daí eles saíram. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Mas pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Eu amo este verso. É um dos meus versos favoritos da Bíblia. A gente acha que está indo na direção de um lugar confortável. Ah, eu aceitei o Senhor. Agora tudo vai dar certo. Ah, este lugar não é cômodo. Nós só queremos águas tranquilas. Mas a gente está no meio do oceano. É justamente quando chegam os ventos tempestuosos. Não é só uma marolinha. É quase que um tsunami. E você acaba no meio desta confusão se perguntando o que aconteceu. É que eles não deram ouvidos a Paulo. É isso que acontece. A gente sempre tenta o caminho mais fácil e terminamos em uma situação pior. Isso é muito verdade. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Nem poder manobrar o barco eles conseguiam mais. Eles simplesmente pararam de tentar fazer qualquer coisa. E passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. É muito trabalhoso. Põe trabalho nisso. Agora você começa a trabalhar e suar e às vezes nem tem tempo para comer. O estresse toma conta de todo o seu corpo. Continue. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Muito bem. Agora o navio está em perigo. Eles começaram a reforçar o navio para que ele não seja feito em pedaços. Sim, eles passaram uma corda em torno do navio e prenderam. Começaram a prender tudo no navio para que ele não se despedaçasse. Será que o povo de Deus vai passar por isso? Eu acho que já estamos passando. Estamos vendo fiéis tentando se agarrar à verdade e aproximarem-se uns dos outros. Muito bem. Temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Existem mais perigos do que simplesmente tempestades e ventos violentos? Sim, tem os bancos de areia.
E o que acontece num banco de areia? Você apenas. Você não pode fazer nada. Então, vamos sair daqui. Podem ser também areias movediças de pensamentos. Você fica preso ao desânimo. Vamos cair fora daqui. E sem as velas, vamos embora daqui. E sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Muito bem. Martin, será possível que, quando carregamos muita bagagem, coisas das quais não precisamos jogá-las para fora? Sim, livrar-se de qualquer coisa que ofereça risco ao navio. Muito bem. E se você está em perigo e sendo lançado violentamente pela tempestade, você deve estar enjoado também. Muito bem, eles começaram a esvaziar o navio. E no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Isso não é uma insanidade? Sim, eles jogaram fora aquilo que deveria ajudá-los naquela situação. Agora, eles só dependiam da fé, porque haviam perdido tudo que eles achavam ser necessário. Então, nós estamos sentados na última igreja, rumando para essa tempestade. Para o nosso destino final. Isso. E agora é a hora de nos livrarmos de todas as coisas que nos fazem depender de nós mesmos. Temos que depender somente de Deus. Muito bem. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eles estavam numa situação muito complicada. Não tinha sol nem estrelas, apenas trevas. Esse mundo não é um lugar de trevas, e não está ficando cada vez mais escuro. Não há sol. E assim como todos os eufemismos na Bíblia, não era uma tempestade pequena. Era muito forte. E sim, era um pesadelo. Toda a esperança de salvação deles havia sido perdida. As pessoas hoje não se desesperam? Qual é a taxa de suicídio hoje? Está cada vez maior. É uma coisa assustadora mesmo. É assustador, não é? Não há esperança. É muita depressão, ansiedade. Zero esperança. E aí, essas pessoas vão até a COP28, aquele monte de mentiras, tentando convencer as pessoas de que o problema é a mudança climática. Mas o problema está em toda parte. Exato. Eles vão lá e propagam o medo, enquanto esta enorme tempestade é, na verdade, gigante. E eles estão lá tentando colocar a culpa na gente. Eles dão ouvidos a Paulo? Não. Não, de jeito nenhum. Eles estão esperando algo agradável e cômodo, mas estão numa tempestade. Aonde não terão nada e ainda assim serão felizes. Muito bem, vamos continuar. Após uma longa abstinência, Paulo foi adiante entre eles e disse: Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado todo este dano e prejuízo. Vamos parar um pouquinho aí. Há uma outra oportunidade. Aqui Paulo pode mais uma vez pregar. E ele diz: vocês deviam ter me ouvido antes, mas não quiseram. Vocês acham que isso é cômodo, mas não vai ser cômodo e agradável. O problema não está onde vocês acham que ele está. O problema é muito mais profundo. E vocês ainda não comeram nada? Que tipo de comida estamos falando aqui espiritualmente? A Bíblia? Mas os cristãos acham que o problema é a mudança climática. Sim, não conhecem o espírito de profecia. Essa tempestade, Martin, foi uma consequência da mudança climática. 2000 anos atrás. A tempestade deles com certeza foi pela mudança climática. É claro que não. O problema foi o declínio espiritual. Sim, e esse é o problema hoje. Muito bem. Qual era o problema de Sodoma e Gomorra? Era o mesmo. Eles tinham muito tempo livre. Uma vida cômoda e agradável. Eles eram acomodados. Muito bem. Agora eu os exorto para terem bom ânimo, pois não haverá perda de nenhum homem entre vocês, somente um navio. Então vai haver um acidente. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Uou! Isso é incrível. Não é aí o espírito de profecia? Exato.
não é? No meio da tempestade entra o espírito de profecia. E aqueles que derem ouvido a eles, qual será o resultado? Eles estarão seguros, assim como Paulo e todos os que o seguirem. Todos que fizerem o que Paulo diz seriam salvos. Todos que aceitassem a mensagem seriam salvos. Que promessa maravilhosa! Leia aqui. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu creio em Deus, e sei que será como ele me disse. Ah, ele acredita em Deus. Não na COP28. Não? E ele vem com uma mensagem de Deus que o anjo mostrou. Portanto, a tempestade é uma consequência ou o meio para fazer as pessoas despertarem. Mas você poderia dizer que a tempestade é uma consequência da mudança climática, mas nesse caso não vai despertar você para nada, apenas levá-lo a mais idiotice. É como já dissemos, o ser humano nunca busca culpa dentro dele. É sempre uma outra coisa o problema. Muito bem. Contudo, será necessário sermos arrastados para uma ilha. E quando chegou a 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Nós iremos colidir com uma ilha. A ilha não é mencionada aqui ainda, mas será por volta da meia-noite que isso acontecerá? Martin, nós chegamos na meia-noite da história desse mundo. Vai haver uma colisão. Já estamos na 1ª hora, eu tenho certeza. O navio do Evangelho certamente terá uma colisão. Muito bem, vamos continuar. E, lançando o prumo, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Depois lançaram de novo e encontraram 27 metros. Temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Ah, parece que está ficando cada vez mais perigoso. A tempestade está forte. A água está ficando cada vez mais rasa. Vamos bater. Eles jogam as âncoras. Eles não querem bater. Certo? Eles querem o dia. Sim, eles querem o dia, como nunca quiseram em toda a sua vida. É a única coisa que querem. Ah, Martin, você também não quer isso? É impossível descrever o quanto eu quero aquele dia. Eu também estou ansioso por ele. Uau, mas o que vai acontecer? Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Uou, o que eles estão fazendo? Querem fugir do navio? Esse não deve ser o navio correto. Eu vou pular. Muito bem, continue. Baixaram os barcos salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Muito bem, Martin. Temos aqui então pessoas nesse barco achando que a embarcação não vai conseguir. Eu vou pular fora. Estão até descendo os barcos salva-vidas. Eles jogaram 4 âncoras à parte de trás, segurando o navio, puxando a traseira dele, com as ondas batendo na retaguarda. E agora eles estão querendo colocar âncoras na parte da frente também, o que é inútil. Eles querem entrar nesses botes salva-vidas e fugir do navio. Mas qual foi a resposta de Paulo? Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Esse verso é muito importante. É uma parábola encenada. É exatamente isso que é. Quem não ficar no navio e der ouvidos ao que Paulo diz, der ouvidos ao que o espírito de profecia diz, com certeza se perderá. As pessoas ficam muito bravas quando dizemos isso hoje em dia. Então vou refrasear. Coloque supercola Nas suas costas. e fique no navio. Muito bem. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem comer nada. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Muito bem. Então, aí estão eles. Já chegaram ao ponto de cortar as cordas.
sabem que o que queriam fazer é inútil, desistiram da ideia de sair no bote salva-vidas, e tudo isso junto tem um significado muito específico. Paulo, então, lhes diz para comerem alguma coisa. A palavra meat, na Bíblia King James, significa alimento, refeição. Se fosse carne, ele teria dito carne. Mas ele faz referência ao 14º dia. E ele diz que eles não tinham comido nada ainda. Estavam espiritualmente famintos. Sim, devemos nos alimentar da palavra. Pois é, não seja como as virgens tolas. Vá e estude. Veja onde estamos no curso da história. Vá e coma. Coma a palavra de Deus. E isso para quê? Para a sua própria saúde. Sim, é para o seu próprio bem, não é? Seria apenas para a saúde espiritual ou teria saúde física envolvida também? Com toda certeza. Aqui aparece até mesmo a mensagem da saúde. E qual é o resultado dela? Nenhum fio de cabelo cairá da cabeça de vocês. Esta é uma grande promessa. Você encontra essa promessa em outro lugar da Bíblia? Em muitos lugares. Muitos lugares. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Ele não está deixando um exemplo aí? Sem dúvida. Está nos trazendo de volta para o doador do pão. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Muito bem. Martin, qual é a importância deste exemplo? Será que é importante? É importante porque nos revela que eles tinham um pensamento. A tempestade tinha passado? Não, ainda estava lá com tudo. Estava com tudo, mas eles se animaram. Pois é, eles se acalmaram. Portanto, mesmo durante a tempestade, podemos permanecer calmos Se comemos e compartilharmos a palavra do Senhor. Muito bem, vamos continuar. A bordo do navio estavam 266 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio atirando todo o trigo ao mar. Eles pegaram o pão e o comeram. Eles se encheram. E agora estão pegando o trigo, que era a carga do navio. O que o trigo representa? O pão da vida, E o que faziam com ele? que estavam jogando no mar. E o que o mar representa em profecia? Multidões, nações, línguas. Muito bem. Agora eles estavam prontos para fazer aquilo para que haviam sido chamados. Isso é uma tipologia. Independentemente do fato de que eram não crentes naquele navio, ainda assim era uma parábola encenada daquilo que está acontecendo no navio do Evangelho. E quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Ora, Martin, veja que eles ainda estão procurando por uma saída, mas não vão achá-la. A tempestade ainda está forte. Eles estão tentando o caminho mais fácil para a terra confortável, mas isso não vai acontecer. E, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Isso é incrível. Agora eles decidiram levantar as âncoras, alçar a vela maior do navio, aproveitando o vento daquela tempestade para irem com tudo. Vão enfrentar diretamente a colisão. Exatamente. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A frase "os dois mares se encontraram" é uma declaração muito importante. Poderia ser, então, as multidões, as pessoas, as nações se encontrando nesse lugar em específico, ou seja, duas mentalidades se enfrentarão nessa localização específica. Sim, aonde haverá um grande confronto entre as duas. Haverá um grande confronto. A parte da frente encravou-se e ficou imóvel, enquanto a traseira foi quebrada pela violência das ondas. O navio, então, começou a quebrar. Ainda assim, ele chegou a um ponto de destino muito importante. Ele ficou travado, encalhado, nesse confronto. Mas ele não conseguirá ultrapassar isso. É como Lúcifer dizendo a Gabriel: "Uou, você não vai passar daqui." Este é o grande confronto final.
Agora, se Gabriel não foi capaz de segurá-lo, Miguel. Vamos continuar. E os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. não haverá um decreto de morte no fim? Com certeza, bem quando isso ia acontecer, poucos momentos depois haverá um decreto de morte. Podemos esclarecer isso. Este encalhamento do navio, esse confronto, é quando a lei dominical for implementada. Muito bem, mas o decreto de morte ainda não é posto em prática. Ele seria implementado somente depois. É por isso que haviam concluído que havia chegado a hora de matar, Eles estavam falando a respeito, mas não chegou a hora da implementação. mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Aqui, Deus ainda está segurando as coisas. E ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Então todos ficaram no navio. O navio está a ponto de rachar. É uma terrível sacudidura. Mas eles ainda se seguram nas tábuas do navio. Eles não abandonaram os pedaços do mesmo, ainda se agarram a ele. Portanto, esta é a tempestade e este é o colapso final, aonde os dois mares se encontram, as duas mentalidades, a batalha final entre as duas. Parece que haverá um embate de mentes. Pois é, Não é interessante? é interessante. Eu não sei de onde tiramos esse nome para o canal. Muito bem, agora vamos ler Atos capítulo 28. Este é o último evento retratado ali no livro de Atos. Eles agora estão nessa ilha e queremos saber qual é o nome dela. E quando escaparam, então souberam que a ilha se chamava Malta. Agora eles sabem aonde estão. Estão na ilha de Malta. É lá que fica o braço militar da Igreja Católica Romana, os Cavaleiros de Malta. Eles são o exército dela. Se você analisar os emblemas dos reis do mundo, todos eles utilizam emblemas dos Cavaleiros de Malta. Será que haverá uma confrontação com os poderes políticos religiosos do mundo? Sim, aquele emblema tem a cruz dos Cavaleiros de Malta. Sim, a Cruz de Malta. Haverá então um confronto de mentalidades. E um confronto entre a mensagem do Evangelho e o poder religioso militar que governará o mundo bem no fim. E ele aqui é retratado como a ilha de Malta. E as pessoas de lá são bárbaros. Bárbaros? Que coisa terrível se dizer sobre os cavaleiros de Malta, que se vestem de maneira tão elegante. Não é mesmo? E os bárbaros da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, pois fizeram fogo e receberam a cada um de nós, por causa da chuva que caía e do frio. Oh, parece que estava chovendo. Eles já estavam em terra e havia lá uma abundância de chuva e acenderam um fogo. Será que devemos acender um fogo na abundância de chuva? Deveríamos, na verdade, estar fazendo isso agora mesmo, pois as primeiras gotas já começaram a cair. Martin, não foi Jeremias que disse, naquela ocasião, eu não falarei mais neste nome, mas a sua palavra era como fogo em meu coração. Eu não podia evitar. E aqui temos uma abundância de chuva. Não seria esta uma chuva serôdia sendo derramada durante esse confronto com as forças da barbárie? Eu acredito que sim. Muito bem. E alguns deles mostraram bondade. Isso é muito interessante. Então, nem todo mundo que está lá preso naquela situação bárbara é avesso a essa ideia, certo? Isso não vai acontecer na chuva serôdia? Muito bem, continue. Havendo Paulo juntado um monte de gravetos, ao colocá-los no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão.
Quando os bárbaros da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Muito bem. O confronto aqui, ou melhor, essa história, é que os bárbaros estão de olho no que aconteceria a Paulo. Agora, quem são os bárbaros? As nações europeias. Os 10 chifres eram chamados de bárbaros. Então você tem ecos de Daniel. E uma das razões pelas quais eles eram chamados de bárbaros, de acordo com o que dizem alguns, é por causa da sua língua, que era muito diferente. Para os romanos, soava como blá 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 blá. Então os chamaram de bárbaros. É uma explicação que dão aí. Mas aqui temos os bárbaros, que em tempos modernos poderiam ser associados aos 10 chifres. E eles estão observando a cena quando vem uma cobra morder Paulo. E o que acontece? Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles também tinham dito que, sem dúvida, esse é um assassino. Os bárbaros estavam céticos com relação a ele. Mas então viram que nada lhe aconteceu. Não tem uma promessa na Bíblia que diz que nós pisaremos escorpiões e serpentes nos morderiam? E beberíamos veneno e não nos prejudicaria? Bem, isso não tem sido muito visível ao longo da era cristã, mas ainda assim é uma promessa para a época da chuva serôdia. Exatamente. Para quando este confronto chegar no seu clímax. Muito bem. Então, também era uma promessa para a chuva temporã. Mas agora, na chuva serôdia, isso também vai acontecer. Este é o derramamento do Espírito de Deus. E quando isso acontecer, essas pessoas dirão: uau, nada aconteceu a ele. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Agora estão olhando para ele com olhos diferentes. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe a mão e o curou. Quando isso aconteceu, os outros doentes da ilha vieram e foram curados também. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Muito bem, Martin. Então, debaixo deste poder da chuva serôdia, será que haverá sinais e maravilhas feitos pelos crentes? Também não haverá curas? Haverá curas, e eu acredito que isso será mais um sinal para as pessoas que decidiram deixar Babilônia. Sim. E passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pollux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Muito bem. Então temos este confronto e, eventualmente, em Roma, haverá um cativeiro por algum período. E então virá o resultado final. Martin, nós não temos que discutir o resto disso aí. Os eventos finais na vida de Paulo e todas aquelas coisas. A história da viagem final e do conflito que acontece lá agora está completa. Sim, até o confronto. Até o confronto da ilha de Malta. Então, isso é uma parábola encenada, ou pelo menos uma possível parábola encenada. Não vamos ser dogmáticos, senão vão começar a jogar pedra em nós. Mas, como vimos, as outras situações são indiscutíveis.
Isso daí ainda está se desenrolando. Esta é uma questão em desenvolvimento ainda. Sabe, Martin? Vamos terminar com algumas citações do espírito de profecia, porque as pessoas deveriam ter dado ouvidos a Paulo. Talvez as pessoas hoje possam prestar um pouco de atenção nisso que vamos ler. Nós tiramos esse texto do grande conflito. Conforme a tempestade se aproxima, uma grande classe que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não foi santificada através da obediência à verdade, abandonam sua posição e se unem às fileiras do inimigo. Parece que alguns vão abandonar o navio. Haverá uma sacudidura. Ao unirem-se ao mundo e compartilharem de seu espírito, passaram a enxergar as coisas na mesma luz que ele. Quando vier o teste, estarão prontos a escolherem o lado fácil e popular. Eles vão querer o cômodo. Homens de talento que uma vez já se alegraram na verdade, empregarão suas forças para enganar e desviar almas. Tornaram-se os maiores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os guardadores do sábado forem levados às cortes para responderem por sua fé, estes apóstatas serão os agentes mais eficientes de Satanás para mal representá-los e acusá-los, por meio de mentiras e insinuações, para instigar os governantes contra eles. Isso pode ser visto na parte que não lemos do capítulo 28. Apenas leiam o que acontece lá. Houve um confronto. Alguns acreditaram e outros não. Mas é o que é. É isso que acontece quando se abandona o navio. Exatamente. Não pule do barco, Martin. Eu tive um sonho impressionante na ultimamente. Eu pensei que estávamos num barco muito forte que navegava por águas bastante violentas. Às vezes as ondas vinham por cima e éramos encharcados com água. Você disse, eu vou pular fora desse barco, isso vai afundar. Lembre-se das palavras de Paulo, a menos que fiquemos no barco, não seremos salvos. Será que somos salvos pelo barco? Não. Não, você precisa nadar um pouco e se segurar nas tábuas também. Ninguém é salvo pelo barco. A salvação era a fé? A fé salva. Não, disse alguém que parecia ser o capitão. Este barco está indo para o porto. Ninguém deve sair. Mas você respondeu, eu acabarei sendo levado pelas águas. Eu não sou o capitão desse navio, quem se importa? Eu vou aproveitar e me salvar com aquele outro navio ali na frente. Então o capitão disse, eu não vou permitir que você vá até ele, pois eu sei que aquele navio vai se espatifar nas rochas. Você então se aprumou e disse com bastante firmeza, este navio aqui vai se tornar um monte de destroços. Isso está muito claro para mim. O capitão olhou para ele com um olhar profundo e disse firmemente, eu não vou permitir que você perca a vida naquele outro navio. Nós não podemos usar essa história como um paralelo perfeito daquilo que acabamos de ler em Atos 28. Não. Aqui está se referindo ao navio do Evangelho dentro do qual precisamos ficar. Havia também um outro navio e haveria um confronto final. Mas nos dois casos, não devemos sair do navio, pois este navio possui a verdade, este navio tem tudo o que precisamos. Correto? Não devemos ir a outros navios e depois jogar pedras nesse daqui. Correto? As vigas da estrutura estão comidas por vermes, ou seja, não se una ao navio babilônico. Esta é uma embarcação enganosa. Se você tivesse mais conhecimento, você poderia discernir entre o genuíno e o espúrio, o santo daquilo que foi apontado como ruína. Se tivéssemos mais sabedoria e discernimento, a sabedoria vem pelo ler e comer a palavra de Deus. Discernimento vem pela obediência de todos os princípios, até mesmo aqueles dos quais Daniel foi um tipo. Sim, para que assim a nossa mente possa ficar clara e termos discernimento. Correto? Pode parecer que a igreja esteja prestes a cair, mas ela não vai cair. Ela permanecerá ao mesmo tempo em que os pecadores de Sião serão peneirados para fora. O joio será separado do precioso trigo. Essa é uma tarefa terrível, mas que precisa acontecer. Fique dentro do navio. Este navio está rumando para o confronto final.
Sim, vai haver um confronto, um embate de mentes. Ou você estará de um lado ou do outro lado. Eu acredito que a história seja uma parábola encenada ali no livro de Atos. E seja esse o caso ou não, eu acredito que há lições tremendas ali e que deveríamos estudar para que estejamos entre as virgens que entrarão no casamento. Vamos orar. Querido Pai, mas que história tremenda! Que lições lindas estão escondidas em Sua palavra. Ajuda-nos a apreciá-la cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor, a jogar o trigo nas águas, antes que seja tarde demais. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.